Tinha medo dessas coisas que a levavam de repente a cogitar quem era ela, o que seria no mundo e o motivo de estar ali naquele minuto, vendo uma luz, escutando ou a observar o céu lá no alto, sozinha. Sentia medo e um estranho aperto no peito. Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre A Sócia do Casamento, da Carson McCullers. Esse foi um livro que eu ganhei de presente da Marília Arnaud, autora, já resenhada aqui no canal, vou deixar o link aqui em cima. A Marília também é apoiadora do canal. Muito obrigada pelo presente, Marília, adorei. Esse é o segundo livro da Carson que eu leio. O primeiro foi A Balada do Café Triste, uma coletânea de contos. E esse aqui é um romance, o terceiro romance que a Carson publicou em 1946. O romance conta a vida da pequena Frankie, uma menina de 12 anos, que está passando por um período de transição. A Frankie está tentando descobrir quem ela é e ela está passando por um período assim muito difícil entre fases, né? Ela está meio que saindo da infância e entrando na adolescência e não está sendo um momento assim muito fácil para ela. Ela não está entendendo muito bem qual é o seu lugar. Essa falta de um lugar, essa falta da sensação de pertencimento é um dos temas mais importantes, é um dos grandes dilemas da vida da Frankie. A Frankie mora numa cidade do sul dos Estados Unidos, assim como a Carson. A Carson era uma autora da Georgia, né, do sul dos Estados Unidos também. E a Carson foi uma autora que tinha um interesse muito grande nos outsiders, em pessoas que eram meio desajustadas. Isso está sempre nas obras dela, pelo que eu já li da autora. A solidão e esse desajuste estavam bastante presentes nos contos do A Balada do Café Triste e está bastante presente aqui. A Frank é uma menina muito solitária. A mãe dela morreu no parto e o pai dela trabalha muito. Ele parece ser um relojoeiro e trabalhar com venda de joias. E ele é muito ausente, ele quase não aparece na narrativa. Eles têm pouquíssimo contato juntos. E a Frank parece estar passando por um momento de isolamento social, pelo fato de que ela é uma menina muito nova, mas muito alta. E ao mesmo tempo ela ainda tem certos aspectos de menina, ela tem uma inocência de criança ainda, mas ela também já está abandonando certos aspectos da infância. Ela fala o tempo todo sobre não ter um clube, não pertencer a um clube, porque aparentemente ela e as amiguinhas dela faziam parte de uns clubinhos. Por ainda estar meio que nessa fase pré-adolescente, onde ela ainda não tem muito interesse nos meninos, né? Ela ainda não quer namorar, ela parece que não está muito afetada pela puberdade nesse aspecto, ela acaba um pouco isolada dos seus pares. Boa parte do romance se passa nas férias de verão, então ela não tá indo pra escola, e aí aumenta essa sensação de isolamento. É uma narrativa assim muito lenta, porque ela tenta dar muito conta desse marasmo, dessa menina sozinha, sem nada pra fazer, que passa horas na cozinha. As suas duas companhias mais frequentes são a cozinheira Berenice, que é uma mulher negra e que parece uma mulher um pouco sofrida. Ela tem um olho de vidro e nunca fica muito claro por que que isso aconteceu. É um olho azul. É uma mulher, parece marcada por uma assimilação e vítima de um racismo estrutural. E é uma mulher mais velha, parece que ela tem ali, não sei, não fica muito clara a idade dela, mas algo entre 30 e 40 anos. Uma mulher que já teve 4 maridos e que meio que fala, nunca diretamente, mas de modo assim meio indireto e sugerido, que ela teria sofrido na vida, né? Mas ela nunca fala exatamente o que aconteceu, até por estar conversando com crianças. A outra companhia da Frank é um priminho de 6 anos. Então, assim, a Frank passa muito tempo na cozinha com essas duas pessoas que não fazem parte do grupo etário dela, né? Então, essa mulher mais velha e que ainda tem uma diferença que é muito marcada do sul por ser uma pessoa negra. Então, a Frank, em vários momentos, não considera a Berenice como uma interlocutora, ela meio que enfatiza isso, né? E o racismo é algo que passa como pano de fundo aqui na. Não é o principal da história, mas aparentemente a Carson sempre trata disso.
Mas ele passa como pano de fundo e em alguns momentos você vai ter isso discutido de modo um pouco mais enfático, até porque esses três personagens conversam muito, eles ficam ali muito conversando. Inclusive o priminho, John Henry, que é bem novinho e é totalmente inocente, né, como toda criança de 6 anos. Esse é um romance onde acontece pouquíssima coisa, como eu falei, ele é muito lento, ele tem uma narrativa lenta, repetitiva, mas é ao mesmo tempo uma narrativa sensorial que tenta dar conta, por exemplo, do calor do verão, dos pequenos ruídos da comunidade, né, da vizinhança da Frank, do marasmo, né, um calor, um bafo que quase se materializa na sua frente e que parece que tem um efeito assim na própria energia de vida dos personagens. Mas o grande acontecimento do livro é que o irmão mais velho da Frank, que estava a serviço do exército, vai se casar. Então ele dá essa notícia de que vai se casar. Um dia ele visita a família com a noiva, a Janice. E aquilo tem uma ruptura nessa vida apática e sem perspectiva da Frank. E ela... Acontece uma coisa muito estranha. Essa coisa da estranheza também me parece que é algo muito explorado pela Carson. Que a Frank ela se apaixona pelo casamento, né? Então o livro é a sócia do casamento porque ela quer se associar a esse casamento, que não é o casamento dela, né? O título em inglês é The Member of the Wedding, então ela quer ser um membro do casamento mesmo, quase como se o casamento pudesse ser uma sociedade. Em grande medida porque a Frank se sente muito só, muito isolada, e parece que nada acontece na vida dela, e parece que ela está presa nessa condição da qual ela não consegue sair. Eu gostaria de ler um pedacinho onde ela fala sobre essa sensação de aprisionamento e que dá conta de duas características muito marcantes no texto. A primeira delas é o tom existencialista das reflexões que a Frank vai fazendo junto com a Berenice nessas conversas da cozinha. E é muito interessante porque, apesar da diferença enorme entre os personagens, né, uma diferença de idade, eles passam tanto tempo ali juntos, falando, conversando, que parece que eles, num determinado momento, eles começam a se amalgamar mesmo, assim, eles parecem entrar num ritmo, num fluxo de consonância que parece muito improvável, mas que num determinado momento acontece e ele culmina numa conversa muito interessante, que é exatamente uma conversa sobre a condição, sobre o existencial, né? E esse pedaço que eu vou ler é uma parte dessa conversa e que dá também um pouco o tom do poético. A outra característica da narrativa é essa, é uma narrativa muito poética, ela é muito... A construção das imagens, as metáforas do romance são muito bonitas para expressar o incomunicável, que é um grande tema desse livro, né? A dificuldade de se comunicar, o indizível, esse abismo que existe entre as pessoas. E esse efeito enorme de a Frank ser só. As grandes metáforas são para mostrar essa desorientação dela, de não ter uma mãe ou um irmão da mesma idade, ou desse momento não ter amigos da mesma idade, o que expõe a Frank a uma vulnerabilidade grande. Eu vou ler o fragmento, depois eu volto nessa questão da vulnerabilidade. O que estou tentando dizer é o seguinte: não lhe parece estranho que eu seja eu e você seja você? Sou F. Jasmine Adams e você Berenice Sadie Brown. E nós podemos olhar uma para a outra, tocar uma na outra e ficarmos juntas, anos a fio, na mesma cozinha. Mas eu sou sempre eu e você é você. Não posso nunca ser outra coisa, a não ser eu mesma. E você não pode ser outra coisa, a não ser você mesma. Já pensou nisso? E não acha estranho? Mais adiante da mesma conversa, o narrador fala sobre a Frank. Tinha a sensação de que sua garganta estava cheia de palavras desconhecidas e preparava-se para dizê-las. Chegara a hora de pronunciar as estranhas palavras que vicejavam em sua garganta. E aí uma imagem, uma bela imagem para representar essa questão do indizível, né? Do incomunicável. Mais adiante, a Berenice, a cozinheira, vai falar para Frank a respeito desse aprisionamento. Minha prisão é pior que a sua. E aí a Frank vai perguntar por quê. Porque sou negra. Porque sou de cor. Todos são presos de uma forma ou de outra, mas puseram limites completamente extra em volta de todos os negros. Imprensaram a gente num canto. Então, estamos presos daquela primeira maneira que eu estava dizendo a vocês, como todos os seres humanos estão presos.
E também estamos presos como negros. Algumas vezes, um rapaz como Honey sente como se não pudesse mais respirar. Ele sente como se precisasse quebrar alguma coisa, ou quebrar ele mesmo. Algumas vezes, vai além do que a gente pode aguentar. Embora escrito em 1946, esse fragmento parece ter muito a ver com o que está acontecendo agora no mundo, não é mesmo? Sufocada por essa falta de perspectiva, então, a Frank planeja ir morar com o irmão e a irmã quando eles se casarem e sair viajando pelo mundo com eles. Ela tem uns delírios assim de que vai viajar o mundo inteiro, enfim. Ela planeja isso tudo, óbvio, sem falar com eles, porque o irmão dela não mora lá, nem a futura cunhada. Ela fica planejando isso e contando isso para as pessoas e a Berenice fica tentando chamá-la à realidade. Minha filha, baixa sua bolinha porque isso não vai acontecer. Mas ela vê como ideal aquela companhia, aquele companheirismo do irmão com a cunhada, e ela quer participar de algo como aquilo. E o modo como ela fala disso, assim, é muito. Porque, novamente, é uma menina tentando falar daquilo que ela não entende, porque ela não tem palavras, ela não tem repertório para isso. E tem uma parte do livro que eu vou ler que eu gosto muito, que é ela tentando pertencer a alguma coisa, se integrar no mundo de algum modo. E aí, num determinado momento, o narrador diz assim: há muito tempo seu irmão e a noiva já deviam estar em Winter Hill. Uma centena de milhas os separava da cidade. Agora estavam em outra localidade bem distante. Eles estavam juntos em Winter Hill, enquanto ela era ela, e estava na mesma velha cidade sozinha. Os longos 200 quilômetros não a deixavam mais triste nem a faziam sentir-se mais isolada do que a consciência de que eles eram eles e estavam juntos. E ela era apenas ela, longe deles, sozinha. E sentindo o enjoo causado por essa sensação, ocorreu-lhe de repente um pensamento e uma explicação. E quase disse em voz alta: eles são o nós de mim. Na véspera, e em todos os 12 anos de sua vida, fora apenas Frank. Nesse processo de amadurecimento aí lento da Frank, ela vai adotando diferentes nomes. Então, o livro é dividido em 3 partes. Na primeira, ela chama a si mesma de Frank, ela tem esse apelido de criança. Depois, ela muda o nome dela para F. Jasmine, porque ela quer ter as iniciais dos nomes parecidas com a do irmão e a da cunhada, que é com J.A. Então, se eu não me engano, a cunhada é Janice e o irmão é Jarvis. E mais pro fim do livro, que eu não vou dizer o que acontece, mas acontece alguma coisa, ela muda o nome para Frances. Então, ela tenta, de uma certa forma, mudar, marcar, já que ela não consegue fazer mudanças realmente claras ou desejáveis, ela vai marcando essa mudança, esse abandono da vida anterior com a mudança do nome. Muita gente compara esse livro ao Apanhador no Campo de Centeio, um livro que eu confesso que eu li há muito tempo, não sei se eu lembro dele direitinho, por causa dessa coisa de meio que apatia, falta de perspectiva e transição para uma nova fase. A diferença aqui, além do fato de ser a perspectiva de uma menina e da idade, porque o Holden Caulfield era mais velho, se não me engano ele estava transitando para a idade adulta já, e a Frank ela tá meio que saindo da infância e entrando da adolescência, tem uma diferença marcante que parece que essa inocência da Frank a deixa exposta a riscos mais sérios. Aqui eu não vou dizer exatamente o que acontece, mas a Frank, coisas sérias vão acontecer em virtude dessa falta de orientação da Frank, que em grande medida é oriunda dessa profunda solidão dela não ter um pai responsável que converse com ela sobre as coisas, amigas da mesma idade. A Frank não entende certas coisas que são importantíssimas de ser entendida e ela acaba se expondo e ficando vulnerável a situações complicadas, sérias. Recentemente eu vi um post no Instagram da Nádia, que tem um perfil lá, As Vírgulas, agora ela tem um canal também, se eu lembrar vou deixar aqui embaixo. Ela leu um outro livro da
da Carson, que se eu não me engano foi o Reflexos de um Olho Dourado, e ela fez uma descrição sobre a Carson que eu achei muito boa. Ela falou assim: a Carson tem esse texto poético, né? Ela vem trazendo toda essa narrativa poética. Do nada ela te dá uma facada, assim, né? Ela faz uma coisa super chocante, espirra sangue na sua cara. E é um pouco isso mesmo, porque esse livro ele vem assim lento, arrastado com essas imagens, essas metáforas, a poesia, esse lirismo, né, aí subjetivo em relação à percepção de sensações da personagem, essas reflexões existencialistas que ela tem. E realmente do nada acontecem coisas. O final desse livro me destroçou, assim. E o livro, de uma certa forma, não é só sobre a solidão da própria Frank, né? Tem um pouco a solidão da Berenice, tem um pouco a solidão do pequeno John Henry, e o efeito que isso tem, essas pessoas ali meio jogadas nesse contexto de vulnerabilidade, parece que elas entram assim numa cadeia de sofrimento, e a coisa culmina no fim do livro muito mal, assim. E eu fiquei muito assim arrasada com o final do livro, que tem um quê de simbólico. Eu poderia falar sobre a simbologia do que acontece nesse final, mas seria um spoiler gigantesco. Então, se você lê o livro, você comente aqui embaixo, bota um spoiler e a gente fala sobre essa simbologia, mas não dá pra falar sem ser spoiler. O que acontece seria realmente muito sério. Eu vou fazer o seguinte: eu vou falar o que é, e aí você pula. Eu vou botar aqui no vídeo o minuto da onde você tem que pular para onde, para você não ver, para eu poder falar para quem leu. O que acontece então? O pequeno John Henry morre. Você vai ter coisas muito ruins para todos os três, né? Você tem a Frank, que não consegue seguir seu plano de fugir com os noivos, não rola. E ela fica muito arrasada, assim, é parte do luto. Se ela já estava meio que nesse luto da infância, ela acaba de ter de vez com os sonhos dela, esse sonho inocente, sem sentido, que morre. Mas essa não é a parte mais dramática. A Berenice tem um irmão, e esse irmão se envolve num crime, num furto. E ele acaba sendo preso, mas ele já é um rapaz que você vê marcado por uma tristeza. Então a Berenice, ela tá muito chateada, e ela, num determinado momento que ela tá muito mal, o John Henry vai tentar consolar, falar com ela dá um fora no John Henry. E o John Henry já tá começando a sentir dores de cabeça. O que acontece? O John Henry morre de meningite. E qual é a coisa simbólica dessa morte? É que é nesse momento que John Henry fica doente e morre, que meio que parece que a Frank abandona de vez a infância. Adentra, de fato, na adolescência, porque uma série de coisas vão, de fato, acontecer com ela. Vai rolar uma confusão aí familiar e ela vai, de fato, parece que passar para essa outra fase. Então, o momento que Francis abandona a infância é o momento em que a infância é de fato eliminada da história com a morte do pequeno e inocente John Henry, e eu confesso que eu fiquei arrasada com esse final. Voltando então para quem fugiu dos spoilers. Enfim, eu gostei muito do romance. Tô muito curiosa para ler o outro romance dela, que é muito elogiado como a obra-prima dela, que é O Coração é um Caçador Solitário, que eu tenho aqui na edição da Tag, mas não li ainda. É o primeiro romance que ela publicou e parece que é o melhor de todos. E a Carson, até por uma história de vida mesmo, parece realmente muito interessada nessa questão da solidão, das pessoas outsiders, pessoas meio desajustadas. Parece que é um tema recorrente na literatura dela. Pessoas que precisam fazer alguma coisa para se insurgir desse desajuste inescapável e dessa dificuldade de entender e falar o que está acontecendo. E o texto da Carson se caracteriza então por esse tom meio melancólico, uma poesia, um texto muito sensorial, um texto que explora muito os sons e as sensações táteis, e que aprofunda um pouco nessa coisa que eu julguei até um pouco clariciana, que é essa coisa de pensar aquilo que ainda não foi totalmente elaborado, né? Aquilo que está por trás da palavra, né? Aquilo que você sabe que você precisa expressar, você precisa entender, mas você não tem mecanismo suficiente para falar sobre isso, então você fica rondando ali com as ferramentas que você tem, e aí acabam surgindo essas conversas, essas metáforas interessantíssimas
dos personagens, né? Vocês são o nós de mim, essa idealização de companhia e pertencimento de Frank, que ela não tem nesse momento. Então eu amei, Marília, eu amei o presente, adorei. Me digam se vocês já leram esse livro ou já leram alguma outra coisa da Carson McCullers e se vocês recomendam. Eu estou muito ansiosa para ler O Coração é um Caçador Solitário. Beijinhos e até a próxima. Tchau!